Bem, pessoal, a gente vai resolver questão 60, transferência 2020, tá? Que parte de física, né? Vamos ler aqui, ó. O centro de gravidade de uma ovelha está sobre uma reta vertical R. Ok, essa reta aqui, né? Que dista 0,9 metros das suas patas traseiras. Tá, essa daqui. Certo. E 0,6 metros das suas patas dianteiras. Tá, então a gente tem uma representação de uma ovelha aqui, pata traseira, pata dianteira, e a distância delas com relação ao centro de gravidade. Se a massa da ovelha for de 60 kg, os módulos da força que o solo exerce sobre suas patas dianteiras e suas patas traseiras são respectivamente d. Tá, então ele deu o centro de gravidade. Primeira coisa que a gente sabe, né, é que a força-peso está aplicada com relação ao centro de gravidade, né? Aqui temos a peso. Deixa eu ver se eu acho uma cor mais clara. Tá. Aqui temos a peso, né? Ok. Então, como a gente tem as dimensões da ovelha, a gente tem uma situação de corpo rígido, né? Quando a gente considera as dimensões, né? E o que a gente sabe de corpo rígido? A gente sabe se a gente tem certos pontos aqui, por exemplo, esse ponto, e a gente tem uma distância entre pontos. Com o passar do tempo, essa distância não vai mudar. E isso é o que caracteriza, define o corpo rígido, né? Beleza? Então, como essa ovelha está parada, a gente tem que ela não está girando, né? Então, da segunda lei do equilíbrio, segunda lei do equilíbrio, ela nos diz que o torque resultante, né, deixa eu fazer, o torque resultante é igual a zero, né? Está em equilíbrio. Quais outras forças temos aqui então? Temos a normal, né? Então temos a normal na pata traseira, nas patas, né? E a normal nas patas dianteiras da ovelha. Então eu vou chamar de NT, a força normal com relação às patas traseiras, e a normal D, que é referente à normal, que é a força que a superfície aplica sobre as patas dianteiras, né? Então, da primeira lei do equilíbrio, o que a gente tem? A gente vai ter que escolher uma referência. A nossa referência aqui vai ser o centro de gravidade. Então, vamos ter o torque resultante. Sempre temos que ter uma referência, né? Com respeito ao centro de gravidade. Porque eu elimino de ter que calcular um termo a mais, né? Se eu escolher em uma referência que está aplicada uma força, que é o caso da força peso. Então eu faço isso para simplificar, e também porque ele me dá as distâncias com respeito à força, ao centro de gravidade. Então a gente já tem de cara aqui os braços, né? Os braços, quando a gente calcula o torque, né? Então é conveniente escolher o centro de gravidade como uma referência nossa para calcular o torque resultante, né? E os torques. Tá, então vamos lá. A gente tem aqui, deixa eu escolher outra cor. Temos aqui esse braço, certo? Então o braço vou chamar de traseiro, e aqui, que é o braço é a distância perpendicular entre a referência e onde está sendo aplicada a força, que a gente quer saber o torque. Também temos para cá, né? Eu vou chamar de braço dianteiro.
Então nosso torque resultante vai ficar assim, ó. Esse cara aqui vai ser igual ao torque com referência à parte de trás, eu vou chamar de traseiro, mas mais o torque, soma vetorial, né? Dianteiro. Isso é igual a zero porque tem equilíbrio, ele não está rodando. A aceleração angular é zero, né? Então quando você vê dimensões, corpo rígido, tá? Beleza. E agora a gente vai ter que aplicar a regra da mão direita, tá? Então, com a regra da mão direita, a gente tem aqui, ó, a gente pega esse cara aqui e leva ele para baixo. Então, a gente pode transladar, né? Então esse cara aqui vai ser isso daqui, ó. Braço traseiro. Então, com respeito, aplicando a regra da mão direita, a gente tem que essa parte do braço seria, deixa eu ver se eu consigo desenhar, né, que eu sou ruim de desenho. Seria com relação a essa parte da mão aqui, tá? E a normal é quando você vai curvar você curva os dedos assim, né? Então, aqui vai estar normal, tá? Então, onde aponta seu dedão vai apontar para dentro da folha, tá? Então, se está apontando para dentro, ele vai ser negativo. Essa é a regra da mão direita, né? Então, a gente tem menos, o torque vai ser a força vezes o braço, tá? Agora a gente pode pôr o módulo aqui. Então, vai ficar a força, que é NT, normal, força normal nas patas traseiras, vezes o nosso braço traseiro, né? Nosso braço vale 0,9 metros, então vou pôr 0,9. Mais o torque agora nas patas dianteiras. Aqui a gente tem uma situação que vai ser contrária, né? Que a mão agora vai ficar para cá, o braço, tá? Então vai ficar para o outro lado. Os dedos vão apontar para cima e seu dedão vai estar apontando para fora da folha, então vai ser positivo. A regra da mão direita com referência ao torque nas patas dianteiras, né? Então a gente vai ter N, a força normal nas patas dianteiras, vezes o braço, que faz a mesma coisa, desce para baixo. Esse cara aqui vale o que? 0,6. Isso daqui é igual a zero. A gente pode multiplicar por 10 dos dois lados. Multiplica por 10. Então fica menos NT vezes 9 mais ND vezes 6. Divide por 3. Divide tudo isso por 3, divide dos dois lados. Então isso daqui vai ficar menos 9 dividido por 3 dá 3, mais ND 6 dividido por 3 dá 2. A gente simplificou aqui ao máximo, né? Essa equação aqui vai ser útil para a gente. Beleza? Tá, a gente tem duas equações, a gente tem uma equação e duas incógnitas. A gente não consegue resolver isso, a gente precisa de mais uma informação. E de onde vem essa informação? É a primeira lei do equilíbrio, né? Então, da primeira lei, deixa eu escolher outra cor aqui. Tá, primeira lei do equilíbrio. Primeira lei do equilíbrio tem a ver só com a parte de translação, né? Está associado com o centro de massa e tal. Então a primeira lei fala que a força resultante é igual a zero. Então o corpo não está acelerado. Então, continuando aqui. Quais são as forças que a gente temos aqui agora, né? Primeira lei do equilíbrio, segunda lei do equilíbrio tem a ver com a parte de rotação, equilíbrio disso. E a primeira lei do equilíbrio é com respeito a
parte de translação, né? Então aqui a aceleração angular é nula e na primeira é a aceleração com respeito ao centro de massa que é nulo. Então vamos lá, ó. Vou colocar minha referência como aqui para cima. Então temos só no eixo Y, força só no eixo Y. Então vai ficar assim, ó. NT mais ND, que são os únicos para cima, e o peso que aponta para baixo, então põe o negativo, peso, que é igual a zero. Então isso daqui vai ficar NT mais ND, que é igual ao peso. Peso é a massa, que vale 60 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Vou deixar assim, 60 vezes 10. Então temos duas equações, duas incógnitas, sistema possível e determinado, né? A gente consegue resolver. Então o que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse cara aqui de cima, o primeiro, e isolar o ND e substituir nessa equação de baixo. Então vamos fazer isso. Então vai ficar assim, isolando o ND. Então vai ficar ND, na primeira equação vai ficar 3 vezes NT sobre 2, certo? Substituindo nesse cara aqui, na outra. Então vai ficar, substituindo, né? Substituir aqui, nessa daqui. Então fica NT mais ND, que é igual a 3 meios de NT, que é igual a 60 vezes 10. Isolo NT. Então fica NT 1 mais 3 meios, que é igual a 60 vezes 10. Vou fazer assim, né? Melhor, né? E aí vai ficar NT 1 mais 3 meios, 5 meios, né? Que é igual a 60 vezes 10. Passo 2 multiplicando, passo 5 dividindo. NT é igual a 60 vezes 10, vezes 2 dividido por 5. E eu vou dividir 10 por 5. 10 por 5 dá 2, né? Então NT é igual a 60 vezes 4. 6 vezes 4, 24, com 0, 240, certo? Então, portanto, a força normal nas patas traseiras é igual a 240 newtons. Beleza? Não saiu aqui o retângulozinho, né? Agora sim, ó. 240 newtons, as forças normais na traseira. Vamos ver aqui nas alternativas. Então a gente tem que a resposta nossa é nas patas traseiras, a força normal é 240 newtons. Então vamos lá, ó. Os módulos da força que o solo exerce sobre suas patas dianteiras e suas patas traseiras, respectivamente. Então a traseira é o que vem depois, né? O segundo. Qual que tem 240 newtons? Alternativa D, né? Veja que a gente não tem mais outra opção de 240 newtons. É só em uma. Então logo essa é a alternativa certa. A gente não precisa nem calcular a dianteira, tá bom? Então a alternativa correta é a letra D. Beleza? Isso aí.